E aí, pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem aí. Galera, olha só, tô gravando uma aula aqui pra gente acertar alguns pontos aqui pra nós, tá? Para as nossas atividades, pra nossa aula, beleza, galera? Gente, é o seguinte, primeiro quero dizer que quem assistir a aula e conseguir fazer a atividade que eu vou colocar, eu vou mandar a atividade tanto no grupo, tá? Quanto no grupo do Whats, quanto no aplicativo do CMSP. E aí eu vou fazer da seguinte maneira: quem assistir a aula e conseguir fazer a atividade, não precisa fazer a ementa, não vai precisar ficar fazendo as ementas, tá bom, pessoal? E quem preferir fazer as ementas, pode fazer as ementas, tá bom? Eu tô gravando a aula aqui porque a gente vai demorar um tempinho para conseguir voltar, tá? Eu já quero que a gente vá se preparando aí, caso a gente volte, mesmo que a gente volte em outubro, que são as previsões aí para outubro. Mesmo que a gente volte em outubro, é, não vai voltar todo mundo ao mesmo tempo, vai voltar uma parte, depois outra parte, então a gente continua ainda com um pouquinho de dificuldade, tá? E aí eu quero que a gente já vai se preparando para a volta às aulas, e se acaso não voltar, existe uma pequena possibilidade das aulas não voltar, aí vai ajudar mais ainda essas aulas que eu vou gravando aqui. Beleza, pessoal? Então não esquece, quem assistir a aula e fizer a atividade, não precisa fazer a ementa. E quem quiser, só faz a ementa. Aí vai de acordo com o que vocês acharem melhor. Beleza? Então vamos começar essa aula aqui. Bom, galera, olha só. Essa aula tá lá na apostila de vocês, no caderninho do aluno, tá? Eu também quis gravar essa aula aqui para vocês, porque é um assunto que tem um pouco de espinhos, né? Um assunto bem espinhoso para se trabalhar, tá? Mas eu acredito que a gente consegue trabalhar aqui numa boa, comentar algumas coisas sobre esse tema, que é um tema importante, seria um tema importantíssimo de se trabalhar em sala de aula, tá? Tem muitas considerações a ser feitas, e só que como não é possível fazer em sala de aula, então vamos fazer da melhor maneira possível aqui, tá bom, pessoal? Então, olha só, lá no caderno do aluno, vocês têm aí a situação de aprendizagem 3, que trata do tema sexualidade, né? Que é um tema que tem bastante discussão, bastante controvérsia, tem tabus, tem mitos aí, e a gente vai tentar aí caminhar por dentro desse tema, que é um pouco complexo, mas a gente consegue trabalhar ele sim. Olha só, vamos lá então, pessoal. Bom, primeiro, olha lá. Olha aí, galera. Lá na situação de aprendizagem, na situação de aprendizagem 3, tá? Sexualidade. Então, não é um tema que eu tô pensando na minha cabeça, tá? É um tema que tá no caderninho do aluno de vocês, que a gente vai trabalhar aqui. Beleza, gente? E aí, olha só. Primeira coisa que é importante a gente entender sobre sexualidade, pessoal, é que essa questão, essa sexualidade, ela tem 4 dimensões. Então, a sexualidade ela é trabalhada dentro de 4 dimensões, que são essas dimensões aí, que seria interessante que vocês pegassem o caderno de vocês aí e anotassem, beleza? Eu vou esperar vocês pegar o caderno para anotar. Tô brincando, gente. É só parar o vídeo aí e anotar, beleza? Galera, olha só. Então, quais são as 4 dimensões que trabalha aqui o conceito de sexualidade? A questão do sexo, a questão do gênero, a identidade de gênero e a orientação sexual. Então, essas 3 dimensões... desculpa, essas 4 dimensões... Eita! Essas 4 dimensões, elas envolvem o tema sexualidade. E aí a gente precisa entender como é que funciona cada uma delas, tá bom? E aí a gente vai agora trabalhar cada uma dessas dimensões para entender direitinho como a ciência entende essa questão de sexualidade, tá bom? Vamos lá então? Ó, primeiro aqui, ó, para não dizer que eu tô inventando, que coisa da minha cabeça, lá no caderninho do aluno de vocês, lá na página 12, olha lá, galera, tem aqui o textinho, tá bom? Tem uma atividadezinha aqui que seria legal vocês fazerem no caderno de vocês. Eu não vou cobrar, mas quem
gosta de estudar, é legal fazer, tá bom? Essa atividadezinha aqui desse quadrinho, é só ler lá, tá bom? Não dá pra mim colocar tudo aqui, porque eu preciso fazer uma aula rápida, tá bom? Então, olha aqui, vamos para esse texto aqui, ó. A sexualidade envolve o sexo, a afetividade, o carinho, o prazer, o amor e o sentimento mútuo de bem-querer, os gestos, a comunicação, o toque e a intimidade. Inclui também os valores, as normas morais que cada cultura elabora sobre o comportamento sexual. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e, por isso, influencia também a nossa saúde física e mental. Então aí, um entendimento que a OMS faz sobre o tema sexualidade. Para quem não sabe, a OMS é a Organização Mundial da Saúde, é uma organização elaborada por especialistas em saúde do mundo todo, tá bom? E aqui ainda, ó, tem um outro textinho aqui bastante importante, e aí seria legal vocês pegarem o caderninho de vocês. Eu acredito que vocês, se não receber, estão para receber o caderninho, tá bom? Esse outro texto aqui, pra gente acompanhar também, galera. Olha só. Sexualidade não está relacionada apenas aos órgãos genitais e à relação sexual, mas também à história de vida, costumes, relações afetivas, cultura, sentimentos, saúde, valores, desejos e a muitos outros aspectos da vida. Além de ser fonte de prazer, bem-estar físico e psicológico, de troca, de comunicação e de afeto, a sexualidade estabelece relações entre as pessoas e faz parte do seu desenvolvimento e da sua cultura. Esse texto aqui, a fonte dele é Adolescentes e Jovens para a Educação entre Pares, tá bom? É um texto adaptado aqui para o caderninho de vocês. Tá bom, galera? Então, observem aí que a questão de sexualidade é uma questão bem complexa, mas dá pra gente ir trabalhando tema a tema e entendendo de uma forma mais prática e mais clara para todo mundo aqui, beleza? Então vamos seguir aqui, ó. Então, ó, lembra que eu falei para vocês, ó, são 4 aspectos que envolvem a sexualidade: o sexo, gênero, identidade de gênero e orientação sexual, beleza? Então vamos ver cada um desses aspectos. Primeiro aspecto se relaciona ao sexo. O sexo é a parte biológica, tá? É a parte biológica que se divide entre macho, fêmea e intersexo. Então, quando a gente fala de sexo, nós estamos falando da parte biológica que você nasceu com ela. Você nasceu com os órgãos reprodutores masculino ou feminino. E ainda também existem alguns casos, que são poucos casos raros, de pessoas que são intersexo. Deixa eu já pegar aqui para vocês já irem vendo, ó. Intersexo, tá bom? São os famosos hermafroditas, tá bom? Existem alguns casos raros de pessoas que nascem com 2 sistemas reprodutores, tá bom? Mas na grande maioria desses casos dos intersexo, das pessoas hermafroditas, é uma anomalia genética que faz com que a pessoa tenha parte do sistema reprodutor masculino e parte do sistema reprodutor feminino, tá bom? E a grande maioria dos casos, tá bom? Até hoje, desde que a ciência estuda isso, nessas pessoas, nos intersexos, não foi encontrado nenhuma pessoa em que os 2 órgãos funcionam ao mesmo tempo. Então, normalmente, essa pessoa tem um dos órgãos que funciona, ou a parte masculina ou a parte feminina que funciona, enquanto o outro, você só tem vestígios, só tem algumas partes, não está completo, tá bom? Então, até hoje nunca foi descrito na ciência pessoas que tivessem os 2 órgãos funcionando ao mesmo tempo. Beleza, galera? Na espécie humana, não, existem espécies de animais que conseguem trocar de sexo, tá? É o exemplo de alguns peixes bem raros, alguns anfíbios também, tá? Eles têm a capacidade de trocar de sexo dependendo do ambiente que eles vivem, tá bom? Mas são casos isolados, tá bom? Na espécie humana não existe nenhum caso registrado de pessoas que tenham os 2 sexos biológicos funcionando, beleza? Então, entendemos isso. Sexo se relaciona à parte biológica, os órgãos reprodutores que você nasceu, se é masculino ou feminino, beleza? Então, essa parte é moleza. Então, vamos seguir.
Aqui que começa as dificuldades, tá bom? A questão de gênero, a segunda parte aqui que é a questão de gênero. O que é isso, ó? Gênero são as características de masculino e feminino que são construídas socialmente. Englobam as práticas que são arbitrariamente atribuídas às pessoas que nascem com um aparelho genital ou outro. O que é isso, galera? O gênero, ele é uma construção social. É a sociedade que constrói o seu gênero através da sua história, tá bom? Então, os gêneros, que é definido como gênero masculino e gênero feminino, é uma construção social, beleza, galera? Então, são a história daquela sociedade, como aquela sociedade acha que pessoas do sexo que nascem com genital masculino, do sexo macho, tem que se comportar, como que eles acham que a pessoa que nasce com o sexo fêmea tem que se comportar, tá bom? Então essa parte de gênero, quando você nasce, a sociedade atribui a você qual vai ser o seu gênero de acordo com o seu sexo que você nasceu. Lembra que a gente viu a primeira parte, o sexo. Então, a questão de gênero é uma construção da sociedade, tá bom? São comportamentos, valores. Quer ver só um exemplo? Da onde será que surgiu a ideia, o fato de que mulheres usam vestido e homens não? Tá bom? Poderia, num dado momento da história, ter sido o inverso, né? Poderia ter sido que normal homem usar vestido e a mulher não. Mas atribuiu-se, foi uma construção social da nossa sociedade, foi construindo esses ditames, esses valores, como se comportam, como tem que agir, qual é o comportamento para as pessoas que nascem com o sexo feminino e as pessoas que nascem com o sexo masculino. Beleza, gente? Então o gênero é uma construção da sociedade em que você vive, tá bom? Aí já começa alguns problemas, né? Por exemplo, uma pessoa fala assim, professor, então quer dizer que a sociedade que quer que eu seja de tal forma? Sim, basicamente na questão do gênero, sim, o gênero é uma construção da sociedade, beleza, gente? Então, por exemplo, olha só, cada cultura incentiva que a pessoa tenha certos comportamentos. Então, por exemplo, eu vou usar os exemplos bem bobos, tá bom? Por exemplo, homem não chora, homem não rebola. Então, esses são os comportamentos. Eu não estou dizendo isso, tá bom? Estou dizendo que é o que a nossa sociedade, ela entende dessa forma, tá bom? O vestuário lá que eu falei, mulheres usam vestido, homens não. Até profissão, tá bom, gente? Até profissão, ó. Se você for para analisar, existem profissões que são historicamente dedicadas aos homens e historicamente dedicadas às mulheres. Por exemplo, dona de casa, empregada doméstica. Então, historicamente, essas funções são funções, cuidar dos filhos, são coisas atribuídas às mulheres. E aos homens, por exemplo, é difícil você ver, por exemplo, mulheres que não são mulheres, são motoristas, por exemplo, mecânicos, tem vários exemplos aí, tá bom? Não que seja proibido, tá? Mas da cultura, tá bom? Não que seja lei, que seja proibido, que seja obrigatório, nada disso. Tô falando que é uma construção da sociedade, como a sociedade foi se construindo ao longo do tempo, com os seus costumes e seus paradigmas, tá bom? Tudo isso e valores de acordo com o gênero que foi atribuído a ela ao nascer. Então, quando você nasce, a sociedade atribui a você um gênero, que é o gênero masculino ou o gênero feminino. Beleza, gente? E aí, se você nasceu com o sexo masculino, o sexo macho, você atribui-se a você o gênero masculino. Se você nasceu com o sexo fêmea, atribui-se a você o gênero feminino. Beleza, gente? Então é uma construção social, tá bom? Professor, mas tem muita coisa aí que eu não concordo, ou que eu concordo. Ainda não é o momento da gente falar
dos pontos de vista, tá bom? Vamos seguir aqui. Aqui é um exemplo bem claro, ó. Aqui o que eu tenho aqui? Um pai ou uma mãe, né? Provavelmente um pai aqui, uma chargezinha pra gente ilustrar uma situação. Aí tem lá, eles inverteram os papéis, né? Eles colocaram a menina com roupa de menino brincando de carrinho e colocaram uma menina, uma criança, com um menino, uma criança com um vestido, tá? E aí a pessoa aqui, o pai, grita, né? Larga isso, menino. Carrinho é coisa de homem. Vestido não é para homens. Tira. Entenderam, gente? Então, os pais, eles passam a incentivar certos comportamentos que vai de acordo com os valores que eles têm. Beleza, gente? Então eles começam a incentivar nos filhos desde ao nascer. Desde quando o filho nasce, os pais começam a incentivar certos tipos de comportamento aos filhos, de acordo com a cultura construiu para os gêneros que os pais acreditam que os filhos pertencem. Beleza, gente? Então, ia recriminar, e também muitos pais fazem isso, recriminam outros tipos de comportamento que eles acham que não estão de acordo com o gênero que a sociedade estabeleceu para aquela pessoa. Beleza, gente? Então aqui tem muita discussão sobre isso aqui. Esse tipo de comportamento aqui, ele é responsável por causar muito sofrimento a algumas pessoas, tá? Mas vamos entender aqui, vamos continuar seguindo. Não estou dizendo que os pais estão errados ou estão certos ao fazer isso, tá bom, gente? Eu estou dizendo que é o que acontece, tá bom? O terceiro aspecto é a identidade de gênero. Lembra? Nós já vimos o que é sexo, nós já vimos o que é gênero. Agora é a identidade de gênero. E o nome está bem claro, né? O que é identidade? É o que você é, tá bom? Então, ó, tem a ver com qual gênero você se identifica, tá bom? Uma pessoa biologicamente macho pode se identificar com o gênero masculino ou com o feminino. Beleza? Então, a identidade de gênero é como você se identifica. A identidade de gênero quando a pessoa nasce com o sexo macho e se identifica com o gênero masculino, ou quando a pessoa nasce com o sexo fêmea e se identifica com o gênero feminino. Ou ainda existe o terceiro, no caso da identidade de gênero, aí sim existe o terceiro caso, que é aqui, ó, o transgênero. O que é o transgênero? O transgênero é aquela pessoa que nasce, por exemplo, tá com o sexo macho, mas ela se identifica com o gênero feminino. Ela se vê como ela nasceu com o sexo macho, mas ela se vê com o gênero feminino. E ao contrário também, uma mulher nasceu com o sexo fêmea, mas ela se identifica mais com o gênero masculino. Beleza, gente? Então, identidade de gênero é com qual gênero você se identifica, tá? Aí, no caso, tem dois, né? Tem o transgênero, que é a pessoa que se identifica com o oposto do sexo que ela nasceu, tá bom? Com o oposto não, desculpa. O transgênero é quando a pessoa, ela nasce com o sexo masculino, mas se identifica com o gênero feminino e vice-versa, tá bom? Agora, as pessoas, quando a pessoa nasce com o sexo macho e se identifica com o gênero masculino, aí é o cisgênero, tá bom? Gente, é legal que vocês parem o vídeo, anotem essas coisas no caderno de vocês. É um pouquinho difícil de entender e quando a gente faz anotações no nosso caderno, facilita o nosso entendimento. Você trabalha a sua mente, quando está anotando, você está fazendo o seu cérebro exercitar para que você entenda certos assuntos, tá bom? Então é uma construção do conhecimento aqui, beleza, galera? Então seria legal que vocês parassem aí e anotassem aí essas informações, beleza? Então, é isso. Então, o que é? A pessoa que nasce com sexo masculino nasce com sexo macho ou fêmea, tá?
e se identifica com o gênero de acordo que está de acordo com esse sexo. Aí se chama cisgênero. Agora, quando a pessoa nasce com um sexo e se identifica com um gênero que não está de acordo com aquele sexo, aí a gente chama de transgênero, tá bom? Beleza, galera? Então, vamos seguir aqui. Espero que quem não entendeu, volta o vídeo aí para tentar entender melhor, que eu tenho que fazer um vídeo rápido, tá bom, galera? Ah, coisa importante, quando você for fazer as minhas atividades, você vai ter que, lá na minha atividade, você tem que digitar esse código aí na minha atividade. Então, para o vídeo, anota aí, o código é XJ5. Por que que eu tô fazendo isso, galera? Porque tem algumas pessoas espertinhas que vão tentar lá, porque vão ser só 3 exercícios. Aí tem umas pessoas espertinhas que vão tentar responder os exercícios antes de assistir a videoaula, tá bom? E aí, se não souber o código, não vai conseguir responder os exercícios. Beleza, pessoal? Então anota aí, você tem que digitar esse código lá nos exercícios que vocês vão poder fazer pra mim. E aí, se você fizer esse exercício, não precisa fazer a ementa. Beleza? Então vamos seguir. Agora, vamos ao quarto aspecto da sexualidade, que é a orientação sexual. O que é isso, orientação sexual? É por qual tipo de pessoa você sente atração afetiva ou sexual. Então, ó, a orientação sexual é por qual tipo de pessoa você sente atração afetiva e também sexual. Tudo bem, gente? Então, dentro desse item de orientação sexual, nós temos as seguintes designações. Tem as pessoas que são heterossexual. O que quer dizer isso? Ó, hétero, aqui eu tenho palavras com prefixo e sufixo, tá? Em radicais do latim. E o hétero quer dizer diferente, e sexual de sexo. Então, o que é o heterossexual? A pessoa que gosta de pessoas que têm o sexo diferente do dela. Tudo bem? Então, o macho gosta de fêmea e vice-versa. Tudo bem? O homossexual, o que é isso? Homossexual. Homossexual são pessoas que gostam que se sentem atraídas por pessoas que têm o mesmo sexo que o dela, tá bom? Homo quer dizer igual, beleza? Então, hétero quer dizer diferente. Seria legal você anotar isso aí no seu caderno, tá bom, gente? Então, anota aí, ó, hétero quer dizer diferente. Você vai ver esse prefixo hétero várias vezes nas aulas de ciências, porque é um radical do latim, pode ser usado para outras coisas, de hétero, tá bom? Então, é importante que você saiba o que significa o prefixo hétero, quer dizer diferente. E homo também, o prefixo homo quer dizer igual, tá bom? Então, heterossexual, pessoas que gostam de pessoas com o sexo diferente do delas, e homossexual, pessoas que gostam de outras pessoas com o mesmo sexo que o dela, tudo bem? E ainda tem aqui a designação do bissexual, que são pessoas que sentem atração pelos dois, tanto pelo quem nasce com sexo macho, tanto quanto pelo quem nasce com sexo fêmea, beleza? Do bi quer dizer, o prefixo bi aqui quer dizer dois, tá bom? Então gosta, tanto faz, dos dois, beleza? Seguindo aqui, agora vem as questões que são complicadas e controversas, certo, pessoal? O que determina essas características de sexualidade nas pessoas? Aí que tem uma grande briga, tem uma grande discussão, tá? Daí surgem os preconceitos, daí surgem perseguições, daí surgem sofrimentos nas pessoas, tá bom? Mas quando a gente tem uma mente aberta e quando a gente estuda, a gente consegue entender melhor. Galera, estudar é essencial e é fundamental. Estudar é quanto mais a gente estuda, mais a gente aperfeiçoa a nossa cultura. E é isso que nos diferencia de animais irracionais, tá? Enquanto vocês tiverem um livro nas mãos, serão gente de bem. Nunca abandonem os livros. Enquanto vocês tiverem um livro nas mãos, vocês serão pessoas honradas. Serão gente de bem. Em outras palavras, enquanto tiverem um livro nas mãos, serão como eu.
Bom, gente, a única diferença que nós temos para os outros animais racionais é que nós temos a capacidade de transmitir cultura através de gerações e melhorar e ser pessoas cada vez mais humanas e se humanizar, beleza, gente? Então, vamos entender esses pontos aqui, ó. Como que a ciência entende que acontece a formação da sexualidade nas pessoas? É o seguinte, ó, o que determina a sexualidade nas pessoas? Primeiro, a questão genética, tá bom? Ah, professor, tá querendo dizer que eu herdei isso do pai e da mãe? Sim, a gente vai herdar do pai e da mãe as características do sexo masculino, do sexo macho ou do sexo fêmea, ou do intersexo, tá bom? Então, essas questões que vêm dos avós, a questão genética, tá bom? Então, a questão genética tem a ver com isso sim, tá? Ah, professor, mas quer dizer então que se a pessoa tiver um pai que é homossexual, então ele vai ser homossexual também? Eu não disse isso, tá bom? Eu disse que as questões genéticas, elas têm a ver com o sexo que você nasce, macho ou fêmea, mas também a questão genética, ela é diferente, a questão genética é diferente das pessoas. É só você observar, né? Ninguém apesar da genética, a gente herdar a genética, mas as pessoas não são iguais. Existem diferenças pontuais entre as pessoas. A genética se encarrega de produzir coisas diferentes, sim, tá bom, gente? E coisas iguais e coisas diferentes. Aí a questão genética é uma coisa que vocês vão estudar genética lá no ensino médio, tá? Mas é importante que entenda que a genética, ela existe tanto para produzir coisas iguais quanto para produzir coisas diferentes, tá bom? E isso é fundamental para a sobrevivência da espécie, tá bom? Questão de biologia, tá? E a questão da genética, ela também vai interferir na formação do cérebro da pessoa, tá bom? A questão da sexualidade, galera, ela tá intimamente ligada de como é a formação do cérebro dessa pessoa. E a formação do cérebro, ela começa lá no segundo mês de gravidez, tá? Lá da sua mãe, segundo para terceiro mês de gravidez da sua mãe, começou-se a se formar o seu cérebro, tá? E ele continuou se formando, aliás, ele está se formando até hoje, tá? Mas o cérebro, ele, depois que você nasce, o cérebro ainda continua em formação, tá bom? Então a gente pode dizer que o cérebro está basicamente bem formado por volta dos 2 anos de idade, depois do seu nascimento ainda. Então, e observem só, gente, o nosso cérebro, ele é uma coisa extremamente complexa. O cérebro humano é uma das coisas mais complexas que existe. E a formação desse cérebro envolve várias coisas extremamente complexas de se entender, tá bom? Então não é tão simples você sair, quando as pessoas gostam de julgar por aí, né? Falar, você é isso, você é aquilo. Mas a pessoa não abre a mente para entender que a formação do cérebro é extremamente complexa. Olha a complexidade do ser humano. Olha a nossa diferença para os outros animais. Olha a formação da nossa inteligência, tá bom? Então, formar o nosso cérebro é uma coisa muito complexa mesmo, tá bom? E essa formação do cérebro, e aí existem vários estudos científicos já, pessoal, mostrando que o cérebro da mulher é totalmente diferente do cérebro do homem, tá bom? Porque até então eu falo assim, se é todo mundo da mesma espécie, a espécie humana, então o cérebro é igual. Não é. O cérebro da mulher, ele tem características, partes da formação do próprio cérebro mesmo, das ligações dos neurônios, diferente da do homem. Tudo bem, gente? Então o cérebro do homem e o cérebro da mulher são cérebros totalmente diferentes, tá bom? Apesar de trabalharem de uma forma, quando eu falo fisiologicamente parecida, mas mesmo assim as estruturas não são tão iguais, tão semelhantes, tá bom? E essa formação do cérebro, ela tem a ver com o funcionamento das glândulas e hormônios que a pessoa tem. Então, os nossos hormônios e as nossas glândulas que o nosso corpo tem, elas interferem em como vai ser formado o seu cérebro. E essa questão de funcionamento de hormônios e glândulas tá ligada à questão genética também. Então, pode ter diferenças no cérebro
As diferenças são formadas por causa de glândulas e hormônios, então pode ter mudanças, tá bom? Na formação desses hormônios do nosso corpo, na formação dessas glândulas, que vai interferir na formação do nosso cérebro, tá bom? Outra coisa importantíssima para definir a sexualidade da pessoa são as primeiras experiências de socialização, tá bom? Então, as experiências que cada pessoa tem ao nascer, o contato com outras pessoas, a socialização com diversas pessoas, com grupos de pessoas diferentes, vai formando, ajudando a formar esse cérebro aqui. Se vai ser um cérebro masculino ou se vai ser um cérebro feminino, tá bom? Isso está diretamente ligado aqui, então, à questão dos hormônios, a formação das glândulas, a questão genética, as experiências de socialização, tá bom? E aí, as experiências de socialização, por exemplo, lá, tem até as experiências de socialização com seu pai, com a sua mãe. Então, você viu lá o exemplo anterior, os pais orientam os filhos a ter certos comportamentos e recriminam outros comportamentos, beleza, gente? A cultura vigente, tá bom? A cultura vigente também está diretamente ligado à formação do cérebro da pessoa, as experiências que essa pessoa vai tendo durante a vida. Tudo bem, gente? Então, olha como é uma coisa complexa a formação do cérebro humano, tá bom? Começa lá no 2º mês de gestação da sua mãe e vai até praticamente o resto da sua vida, tá bom, gente? Então, por causa desses fatores, tá bom? Da complexidade que tem, que é a formação do cérebro, a gente precisa entender o quanto isso é difícil, tá bom? E tendo esse entendimento do quanto isso é complexo, quanto isso é difícil, entender que não é modinha, tá bom? Por exemplo, existem muitas pessoas que discordam, que criticam homossexuais, por exemplo, gente. Ninguém é homossexual porque quer, tá bom? Isso aqui tá provado aqui na nossa aula, a ciência mostra isso. Ninguém é homossexual porque quer e também ninguém é heterossexual porque quer, tá bom? Tem a ver com vários fatores, tá aqui, ó, tá bom? Tem a ver com vários fatores. Ah, professor, mas tem a questão religiosa, porque Deus fez o homem, Deus fez a mulher, e se não for do jeito que Deus fala, tá errado, não sei o quê. Gente, a questão religiosa, a gente é uma questão importante, uma questão que tem que entrar nas conversas, tá bom, gente? Mas eu acho que a questão religiosa, eu acho que Deus não recrimina ninguém, né? Quem discrimina é o próprio ser humano, tá bom? A gente tem que analisar bem essas questões. São questões bem complicadas de se entender. Mas a partir do momento que você entende que a construção do cérebro é uma construção que demora tempo, que tem vários fatores e vários fatores, a gente começa a entender que o ser humano ele é diferente. Ninguém é igual. O ser humano ele é diferente. Enquanto antes a gente entender as diferenças, melhor vai ser a nossa sociedade. Beleza, gente? E aí eu vou colocar um videozinho para vocês assistirem aí também, com desenhinhos mais explicativos, mais legais, para que vocês entendam, tá bom? Então eu vou colocar o vídeo aí, assiste o vídeo aí rapidão que eu já volto. A sexualidade ainda é um grande tabu na nossa cultura. Mas é necessário falar sobre esse tabu, porque o desconhecimento sobre esse assunto só ajuda a perpetuar o sofrimento que milhares de pessoas vivem todos os dias. Antes de continuar o vídeo, conheça a nossa campanha no Patreon. Saiba como você pode contribuir para o crescimento no Minutos Psíquicos, ganhar ilustrações dos vídeos e ficar por dentro dos bastidores do canal. A sexualidade humana se manifesta de várias formas. Para podermos falar sobre ela, é importante primeiro saber a diferença entre sexo, gênero, identidade de gênero e orientação sexual. O sexo é a parte biológica e se divide em macho, fêmea e intersexo. Ele é definido pelos seus cromossomos e por características como órgãos reprodutivos internos e externos. Mas mesmo definir o sexo de alguém não é tão simples assim, já que uma pessoa biologicamente intersexo
pode nascer com características sexuais de macho e de fêmea. Os gêneros são as categorias de masculino e feminino que construímos socialmente. Os gêneros englobam todas as práticas arbitrariamente atribuídas às pessoas que nascem com um aparelho genital ou outro. Cada cultura incentiva que as pessoas tenham certos comportamentos, vestuários, profissões e valores de acordo com o gênero que foi atribuído à pessoa quando ela nasceu. A identidade de gênero tem a ver com qual gênero você se identifica. Um indivíduo biologicamente macho pode se identificar com o gênero masculino ou com o gênero feminino, e uma pessoa biologicamente fêmea também pode se identificar com qualquer um dos dois. Transgêneros são pessoas cuja identidade de gênero ou expressão dessa identidade difere do gênero relacionado com seu sexo biológico. Um exemplo seria de uma pessoa biologicamente macho, mas que se identifica com o gênero feminino e se veste ou se comporta de um modo coerente com o gênero feminino. Quando a identidade e expressão de gênero é coerente com o gênero atribuído a uma pessoa, chamamos ela de cisgênero. E por último, a orientação sexual descreve por que tipo de pessoa você sente atração afetiva ou sexual. Ela geralmente se divide em orientação heterossexual, homossexual ou bissexual. Apesar dessas divisões, hoje em dia a orientação sexual é vista mais como um contínuo, variando de um extremo a outro. A orientação sexual de alguém não é necessariamente fixa e pode variar por diferentes razões. Tanto a orientação sexual quanto a identidade de gênero costumam se manifestar desde cedo, independente dos pais ou pessoas próximas serem homo- ou heterossexuais, transgêneros ou cisgêneros. Todas essas características da sexualidade são determinadas por muitas coisas, como a herança genética passada pelos pais, o funcionamento das glândulas e hormônios do corpo, as primeiras experiências de socialização, a cultura vigente e as suas experiências durante a vida. A nossa sociedade incentiva algumas orientações e identidades enquanto discrimina outras. Por isso, os pais de uma criança costumam incentivar ou reprimir as manifestações de sexualidade a partir das normas culturais com as quais eles concordam. E isso ocorre muito. Na nossa cultura, assim como em muitas outras, homossexuais e pessoas com uma identidade distoante do gênero associada ao seu sexo são alvos de discriminação e violência. Pode ser difícil acreditar, mas até alguns anos atrás, ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo era um crime em países como a Inglaterra. Na verdade, ainda existem países assim hoje em dia, como a Arábia Saudita e o Irã. O resultado disso é que quem não é heterossexual ou com uma identidade coerente com o gênero relacionado ao seu sexo vive em um mundo muito hostil. E o pior é que isso ocorre por motivos que estão além do controle da pessoa. O sexo, a orientação sexual e a identidade de gênero não são meras escolhas que fazemos. Uma pessoa pode disfarçar os seus sentimentos ou tentar obedecer a um certo padrão de sexualidade para ser melhor aceito ou evitar punições. O problema é que isso muitas vezes leva a anos de sofrimento, frustração e até mesmo suicídio. Expressar a própria sexualidade é uma parte fundamental do desenvolvimento psicológico saudável de qualquer pessoa. Beleza, galera, voltando aqui, ó. Agora que a gente entendeu toda a complexidade que tem por volta da formação do cérebro, e isso está diretamente ligado com a questão da sexualidade, que é uma questão muito complexa, então a gente pode abrir mais a mente para algumas questões de preconceitos aí que existem na nossa sociedade, tá bom, gente? Eu acho que o ideal seria que a gente conseguisse caminhar para uma sociedade totalmente livre de preconceitos e que cada pessoa pudesse fazer o que quiser da sua vida, desde que respeite, né, o direito de todos, né? Esse é uma grande discussão que tem na nossa sociedade, o que são direitos e o que são deveres, tá? Mas aí, pessoal, para que vocês entendam um pouco melhor essa questão aqui, tá aqui lá na postinha no caderninho de vocês, lá na página 14, tem uma pesquisinha para que vocês façam. Então, eu gostaria muito que vocês respondessem essas pesquisas no caderno de vocês. Quem responder essa pesquisa no caderno e mandar a foto para mim no WhatsApp, eu vou acrescentar um ponto. Mas quem não quiser fazer, quem não quiser me mandar, tudo bem, porque vocês vão fazer
a atividade dos exercícios lá que vai substituir a ementa, tá bom? Mas seria muito legal que vocês fizessem aí esses temas aqui, o tema 1, 2 e 3, falando aqui o que pra você é preconceito, o que é discriminação, o que é violência, tá bom? Seria bem legal que vocês, de acordo com o que você entende, com o seu pensamento, como você está formado aí, que você responder exercício. Quem responder e me enviar foto, dou um ponto positivo, um ponto a mais, e seria legal que todos fizessem no caderno de vocês. Beleza, gente? Então, outra coisa que eu vou sugerir para vocês, tem um filme muito, muito, muito bom que eu queria que todos assistissem. Eu procurei, tem no YouTube, ó. Tem o filme no YouTube, o nome do filme é O Jogo da Imitação. É um filme muito legal. Esse filme fala sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? Que teve um cara, um cientista muito inteligentíssimo, um dos cientistas mais importantes da história. Inclusive, você só tá aí me vendo hoje graças a esse cara aqui, o Alan Turing, tá? Um dos inventores do computador. Ah, professor, não foi o Bill Gates? Não, o Bill Gates foi outra pegada, tá bom? Um dos precursores aí, um dos caras que inventou os computadores, o Alan Turing, e ele também conseguiu vencer a guerra, né? Ele conseguiu desenvolver uma tática lá para vencer a Segunda Guerra Mundial, tá? A favor das pessoas que eram contra os nazistas lá da Alemanha, tá bom? E é um filme bem legal. Só que esse Alan Turing, ele era homossexual, tá? E aí, galera, por incrível que pareça, apesar dele ter feito isso, a Inglaterra, que sempre foi um país que tem grandes dificuldades para trabalhar com o homossexualismo, tá? Para entender, para aceitar. Inclusive, durante muitos anos na Inglaterra era crime ser homossexual. As pessoas iam presas por ser homossexual, pra vocês terem uma ideia, tá bom, gente? E ele, o Alan Turing, ele é um cientista fundamental para a história da humanidade, tá bom? E ele era homossexual e ele chegou a ser preso. Ele sofreu coisas terríveis por ser homossexual, tá bom, gente? Então é um filme bem legal, um filme bem, uma pegada assim, tem um drama bem legal de assistir. Então tá lá no YouTube, quem puder assiste esse filme, é um filme bem legal, é o filme do Alan Turing, um dos maiores cientistas da história, tá bom? O nome do filme, O Jogo da Imitação. Então aconselho todos a assistirem esse filme aí, que vai agregar muito a você ser uma pessoa mais evoluída, ter menos preconceito, ter a mente mais aberta para entender que cada pessoa é do jeito que é e tem que ser feliz do jeito que é, tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido aí. Caso ficar alguma dúvida, pode enviar dúvidas para mim, que eu respondo a todas. Beleza, galera? É isso por essa semana. Semana que vem tem aula nova, beleza? É isso aí, gente.